continuar sendo usado pelo Senhor, né? O que vocês estão achando do culto de 6h30? Tá melhor às 6h30? Tá ótimo. Tem alguns que acham que devia ficar nas 7h30, mas acho que assim tá melhor, né? A gente está conseguindo, vocês estão chegando na hora, eu estou feliz, nós estamos conseguindo levar o culto às 6h30 da noite. Na semana passada, quem lembra o que o pastor falou? Quem lembra? Falamos sobre primícias, não é isso? E a gente começou a explicar um pouco sobre as primícias na semana passada. Eu gostaria de falar um pouco mais ainda hoje sobre isso, enquanto a gente vai se preparando para essa noite. Eu queria corrigir um pouquinho no mês passado, na semana passada, porque na semana passada, algumas pessoas estavam achando que quando o pastor falou sobre primícias, né, que o pastor estava falando uma coisa que ele não estava falando. Então deixa eu falar com você o que o pastor não está falando, tá bom? O que você está falando? Porque, infelizmente, irmãos, né, infelizmente, algumas pessoas, né, algumas igrejas, até alguns pastores, usam esse texto da palavra de Deus para poder pregar aquilo que não é. Né? Então, o pastor domingo passado, ele não disse que primícia é lei. Não foi isso que eu disse aqui, tá bom? E nem disse para você também, né, que você tem que fazer a primícia, senão Deus te castiga. Não foi isso que eu disse. O que o pastor falou com você na semana passada é o seguinte, é que quando você declara, né, ou quando você dedica ao Senhor as primeiras bênçãos do ano, espera para ver o que o Senhor vai fazer com você. Né? Agora, o pastor não disse de maneira nenhuma que essas primícias são para o pastor. E não é, porque o pastor também entregou semana passada. E na verdade, né, cadê o Gisele? Não está ali agora? Mas na verdade o pastor vê um pastor da igreja e toda essa parte da igreja que é tomada conta em relação às finanças da igreja, eu vejo mais como os levitas, que são recompensados na igreja pelo dinheiro dos dízimos e ofertas. Porque o que o dízimo e oferta é? Trazei todos os dízimos e ofertas à casa do Senhor para que haja mantimento da minha casa. Então assim, você achar que essa oferta de primícia é uma oferta que tem que ser entregue ao sacerdote, consequentemente esse é o pastor da igreja, não está muito certo, não é o que a Bíblia diz. Não é. Tá bom, a gente pode falar isso, mas não é. E na verdade nós temos um sumo sacerdote. Quem é o nosso sumo sacerdote? Jesus. Jesus, amém. Fala o que é o sumo sacerdote? Jesus. Pronto, então a gente dedica a quem? A Deus. Então eu digo para você o seguinte, é bom que você dedique a Deus as primícias da sua vida, as primícias do seu ano. Né? E o pastor recomendou na semana passada algumas recomendações para você, mas eu estou dizendo para você o seguinte, o Senhor vai falar ao seu coração aquilo que Ele está fazendo. Agora eu digo para você uma coisa, né? Quanto mais a gente entrega ao Senhor, mais o Senhor devolve. Porque mais graça há em quê? Em dar do que receber. Agora a gente não pode fazer isso com constrangimento de coração. Porque o Senhor nem recebe. Né? O Senhor nem recebe. Então quando você fizer a sua oferta, não é isso? E quando você fizer a sua colaboração em relação às primícias, é uma coisa entre você e Deus. É uma coisa que o Senhor, Ele vai fazer com você. E é importante que você possa entender isso. Mas eu gostaria de ler com você o livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 20. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Eu gostaria que você pudesse acompanhar comigo a leitura desse texto. Eu acho que a gente tem ela ali para colocar na tela. Mas se a gente não tiver, você pode abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Quem achar, fala, achei, pastor. Amém. Você achou? Pode ficar de pé então um momento aí. Vamos ler esse texto da palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Primeiros Coríntios, capítulo 15, versículo 20. O texto diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiam. Cristo ressuscitou dos mortos, sendo Ele a primícia daqueles que dormiam. Senhor, diante de Ti está, ó Pai, mais uma vez a Tua palavra. Nós pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa falar conosco nessa noite. Ajuda-nos, ó Deus querido, a entender a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus querido, a compartilharmos essa palavra uns com os outros. Mas, acima de tudo, Deus querido, ajuda-nos a guardar essa palavra nos nossos corações.
para que nós possamos não pecar contra Ti. E que, ó Pai querido, a nossa vida, ó Pai querido, o nosso dia a dia, ó Pai querido, o nosso relacionamento contigo, ele possa crescer. Ó Pai, ele possa crescer baseado, Deus querido, não só, Pai querido, naquilo que o Senhor faz por nós, mas na nossa vontade de buscar-te como Senhor e Salvador das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Eu lembrei em Nova York uma vez que um rapaz chegou para mim e falou: rapaz, eu queria ser tanto seu amigo. Eu queria tanto ser seu amigo. Deixa eu falar com você. Você consegue, né, falar assim: olha, eu vou ser amigo daquela pessoa e você consegue ficar amiga dela? É meio difícil, não é? A amizade é uma coisa que acontece. Você se identifica, você começa a ver, então você se identifica, a pessoa pensa do mesmo jeito, age do mesmo jeito, e eu tenho às vezes os mesmos pensamentos, mesmo quando o pensamento é diferente, você consegue respeitar aquela pessoa por quem ela é, e você então consegue criar um relacionamento, e desse relacionamento você consegue criar uma amizade, e essa amizade às vezes ela não tem fim, ela continua, né? Quantos aí conseguem lembrar dos amigos de criança? Eu consigo lembrar de um amigo de criança, o nome dele era Silas. Rapaz, com 10 anos, 11 anos, 12 anos de idade, né? Foi um rapaz que eu gostava muito, amava muito, ficava muito sempre junto com ele. Porque você consegue ter um relacionamento, você consegue ter uma conversa que demora um pouco mais, e você consegue ir e ficar amiga daquela pessoa. Quero falar com você o seguinte, irmãos: se você quer ser amigo de Deus, você precisa criar um relacionamento com Deus. Quem nessa semana conseguiu usar, né, aquilo que o pastor falou na semana passada, e conseguiu acordar de manhã cedo e antes de fazer qualquer coisa, ou orar ao Senhor, ou ler a Bíblia e meditar no Senhor? Quem conseguiu? Isso, pode baixar, está ótimo, tá ótimo. Quem não conseguiu essa semana, tenta nessa semana que vai entrar agora. Procura, quando você acordar de manhã, não preocupar no relógio, né, nem no pão, nem no café, nem no celular. Eu conheço algumas pessoas que ela acorda de manhã cedo e já olha no celular, ver se alguém ligou de noite. Eu conheço gente que acorda de manhã cedo e vai direto para o Facebook, ver se alguém colocou alguma mensagem na madrugada. Pelo amor de Deus, está bom, está certinho você fazer, você pode procurar as suas mensagens lá, mas antes de procurar a mensagem dos seus amigos, procura a mensagem do amigo maior, que é quem? Deus. Abre o seu coração para o Senhor e diz: Senhor, eu quero te agradecer porque eu acordei. Mas você já fez isso de manhã cedo? Toca em você assim e fala assim: Senhor, eu estou vivo. Obrigado por mais um dia. Né? A gente não entende isso. Obrigado, Jesus, por mais um dia. Não é assim? Porque eu acordei. Eu acordei. E nós vamos conseguir fazer isso, irmãos, quando nós procurarmos um relacionamento melhor com Deus, que é o nosso Pai, que é o nosso Criador, que é aquele que nos fez da maneira que nós somos. Então procura essa semana, ver se você consegue gastar um tempinho com o Senhor, e quando você acordar de manhã cedo, dizer: Senhor, eu estou vivo. Toca assim, né, os dedos estão aqui direitinho, o nariz está aqui, e eu estou funcionando, porque o Senhor deixou eu acordar. Não é assim, irmãos? O Senhor deixou eu acordar. E eu quero aproveitar já essa deixa aí para falar uma outra coisa para você, né? Essa semana algumas pessoas morreram, e lá no Brasil teve um outro artista aí de televisão que também morreu, e eu vi algumas pessoas chorando por aquela pessoa e chorando pelos que morrem, e o pastor quer falar para vocês hoje já uma coisa também no começo do culto dessa noite. É ruim? Não. É bom você chorar pelo que morreu. Tudo bem, você sente saudade, não sente? Mas eu quero falar uma coisa para você. Lembra dos que estão vivos na sua frente, porque amanhã eles podem morrer, e você vai chorar por eles, mas se eles não tiverem Jesus, se eles não tiverem Jesus Cristo como Salvador, para onde que eles vão? Para o inferno. Então deixa eu falar uma coisa para você que faz faxina. Quando você chegar na casa para fazer faxina essa semana, você entra lá e fala assim: Senhor, em nome de Jesus, abençoe para que eu possa testemunhar para essa pessoa de Jesus. Quando você tem a sua firma de pavers aí, ou de que seja que você tem, de construção, qualquer parte da construção que você tem, quando você chegar na casa da pessoa para fazer, você fala assim nessa semana: Senhor, me ajuda a testemunhar para essa pessoa, porque essa pessoa pode morrer amanhã, e eu vou estar chorando por ela, mas ela vai para o inferno, porque não tem Jesus como Salvador. Você não está entendendo o que eu estou falando? Existe uma importância muito grande em nossas vidas de nós pararmos de usar somente a teoria do Evangelho e passarmos para a prática do Evangelho, que é pregar a palavra. E você tem que pregar porque está vivo, porque que está morto ele não vai entender mais. E a Bíblia diz o que em Hebreus? Que ao homem está ordenado o quê? Viver uma só vez, e aí morrer uma só vez. E vindo depois da morte o quê? O juízo. Então é muito bom, é compassivo chorar por aqueles que estão mortos, mas é mais fácil você pregar para ele, agora que ele possa aceitar Jesus, e que ele não
não possa viver a vida eterna no inferno. Está entendendo isso? Então, pastor, eu queria dar essa primeira palavra para vocês, para que você possa se aproximar de Deus. Irmãos, é necessário que nós paremos de viver na teoria e que nós passemos a praticar a teoria do amor de Deus, daquilo que o Senhor realmente fez conosco para as outras pessoas que estão ao nosso redor. E a maneira de ser, irmãos, é realmente sermos crentes no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Durante a semana nós estamos tendo estudos maravilhosos com os adolescentes. E nesses estudos adolescentes eu falo assim: e aí, como é que está isso aqui para vocês, né? E eles estão: tá bom, a gente sabe disso, pastor, a gente sabe disso, pastor, a gente tem visto na escola, pastor. Os teus filhos estão sendo bombardeados todo dia na escola, em relação a sexo, em relação a droga, em relação a dinheiro, eles estão sendo completamente bombardeados. É necessário que você ore pelos seus filhos, mas trabalhe com o seu filho. Saia da teoria de vir à igreja ao domingo e passe ao quê? A prática de ler a Bíblia com o seu filho todo dia. De ensinar a ele aquilo que o Senhor tem para ele. De viver uma vida diferenciada para ele. Amém? Amém? Amém. Tendo dito isso, vamos passar então a mensagem de hoje, que é Cristo, a primícia maior de nossas vidas. Na semana passada, o pastor falou sobre a primícia, né? Sobre você separar para o Senhor aquilo que é o quê? A primeira coisa que vem para você. Muita gente às vezes começa uma firma e ele diz: olha, o primeiro cheque que eu ganhar eu vou dar para o Senhor. Já tem muita gente que começa uma firma e fala: olha, em vez de me dar uma notinha de $1 para eu botar na parede, manda uma de 100, que aí eu troco pela de 1, fico com 99 e deixo de 1 pendurado. Já foram em lojas aqui em Nova York, em Tampa, existem muitas lojas, você entra, você vê aquelas notas penduradas na parede, né? São as pessoas ganham aquelas notas como uma intenção de boa sorte, para que o negócio vai bem. Alguns gostam de receber quando abrem, outros gostam de dar. A palavra de Deus diz que quando nós dedicamos ao Senhor as primícias da nossa vida, as primeiras coisas da nossa vida, nós então vamos receber mais do Senhor. A palavra de Deus nos diz isso. E a palavra de Deus nos ensina também a dedicarmos o quê? Os nossos filhos, o nosso trabalho, a nossa vida ao Senhor. Aquilo que Deus nos dá, aquilo que é de maior valor para nós, dedicarmos ao Senhor em oração, em estudo da palavra, em buscar aquilo que o Senhor tem realmente para nós. E nessa noite eu gostaria de começar falando sobre as primícias, para que nós possamos terminar essa série de mensagens, dizendo sobre Cristo, o primeiro fruto. Cristo, o primeiro fruto. Irmãos, Cristo é a primícia maior. Cristo é o primeiro fruto. Ele é a referência da festa das colheitas que nós lemos na semana passada. Que o próprio Ivan leu agora mesmo no começo do culto. Jesus Cristo é essa referência. No texto de hoje nós vimos que Ele é a primícia dos que dormem. Ele é o primeiro fruto daqueles que dormem. Ele é o primeiro fruto. A palavra de Deus nos diz que quando os judeus, eles tinham a festa das colheitas, eles traziam ao Senhor ofertas. Levítico 23:10, entendeu? Quando vocês vierem até a terra que eu lhes darei e colherem a sua colheita, então vocês devem trazer um maço de primícias da sua colheita e trazerem à igreja, trazerem para o sacerdote. Era ali que o sacerdote recebia a oferta. É assim que ele vivia, com a primeira coisa, com o que havia de mais, de melhor. Com a primeira, né? Quando você faz o óleo de oliva, você tem lá, né, extra virgin, né? E depois tem extra virgin. Então tem a segunda pressa, a terceira pressa, até chega uma coisa que chama pomace, ou pomace, P-O-M-A-C-E, que é a última amassada da frutinha da oliva. Então quando eles apertam ela, aquele aí já não é um óleo tão puro como o primeiro óleo, mas continua sendo óleo de oliva, continua saindo dela, mas uma coisa mais pensada, uma coisa do final. Irmãos, Cristo é o primeiro fruto para nós. Eu vou falar no livro de Lucas, no capítulo 6, no versículo 45, diz assim: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração, fala o quê? A boca. Fala a boca. Da abundância do coração, fala a boca. E o pastor está dizendo isso pelo seguinte, porque às vezes a gente consegue conversar com as pessoas, e as pessoas falam tanta coisa, e elas não estão vendo que elas estão falando uma coisa que elas não estão vivendo. Porque a Bíblia diz o quê? Que da abundância do coração o homem fala.
Então, se no seu coração só tem negócio, vai falar sobre o quê? Sobre negócio. Se no seu coração só tem pornografia, você vai falar o quê? Pornografia. Se no seu coração existe a fofoca, a maledicência, a mentira, o que você vai falar? A mentira, a maledicência, a fofoca. E eu volto novamente para aquele começo do texto. É necessário que nós vivamos mais Cristo do que falemos Cristo. E o que é mais difícil é viver esse Cristo que morreu por nós na cruz do Calvário. E a razão do pastor falar isso nessa noite é o seguinte: se o nosso coração está cheio de alguma coisa e nós falamos aquilo, eu gostaria de perguntar para você nessa noite: o que você acha que passa no coração de Deus? Se do coração do homem, né, vem aquilo que o homem fala pela boca, o que acontece com a boca de Deus? A boca de Deus. Ela está falando aquilo que está cheio no coração de Deus. E o que está cheio no coração de Deus, irmãos, é você, é você, é você, é você, é você. E João 3,6 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O coração de Deus está cheio de você. Está cheio de você. Está cheio de você. Amém. E é por isso que Ele nos amou de maneira tão grande. Amém. Da boca de Deus sai simplesmente o amor por nós. Não deixe ninguém falar que você não vale nada, porque você é criação, é imagem e semelhança de Deus, e diante de Deus você vale sim, e vale muita coisa. Amém. Mas muitos de nós entramos numa espiral, numa preocupação interna, que nós acabamos achando que aquilo que falam de nós é verdade, mas não é. Porque o sangue de Jesus pode nos libertar e pode nos tirar de tudo aquilo que não é bom. O sangue de Jesus pode nos redimir. A boca de Deus, ela fala aquilo que está cheio no coração de Deus. E o que está cheio no coração de Deus é a palavra. E em João capítulo 1, versículo 14, vimos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O coração de Deus estava tão cheio de amor por você, que a palavra que sai da boca de Deus é a palavra de amor. E não só na palavra da boca de Deus que sai, haja luz. Deus criou também seu Filho. E o seu Filho, seu único Filho, Ele deu por você e por mim. Ele morreu na cruz do Calvário, porque o coração de Deus está cheio de amor. E a boca de Deus está cheia de amor. E ela fala para você: filho querido, essa noite eu estou dizendo para você, eu te dei aquilo que eu tinha de melhor. E eu também quero de você aquilo que você tem de melhor. Amém. O Senhor Jesus quer de você aquilo que você tem de melhor. Amém. O Senhor Jesus quer aquilo de você que você tem de melhor. Por isso que eu me preocupo às vezes quando o crente, quando ele vai para uma entrevista de trabalho, ele procura todo tipo de roupa bonitinha para colocar para uma entrevista de trabalho. Não é assim? Quem foi na entrevista de trabalho? Não é assim? Quando você vai na entrevista de trabalho, você coloca uma roupa bem bonitinha. Mas quando você vem louvar a Deus na igreja, você fala assim: qualquer coisa está bom. Para o trabalho, para um homem que você não sabe, vai todo arrumadinho, mas para o Senhor não. Se fosse encontrar com o presidente Obama ou com a presidenta, o presidente do Brasil, como é que você iria? Mas para encontrar com Deus, eu vou de qualquer jeito, ninguém está olhando mesmo, não importa. Separe para o Senhor aquilo que você tem de melhor. Dedique ao Senhor aquilo que tem de melhor. E Ele vai fazer por você também grandes coisas. Êxodo 23:9 diz que as primícias do primeiro fruto da terra você vai trazer à casa de Deus, vai trazer para o Senhor. Provérbios 3:9 também diz: honra o Senhor com os teus bens, com a primícia de toda a tua renda. Nós vimos na semana passada. A palavra primícia aí, irmãos, do hebraico, essa palavra, ela quer dizer os primeiros frutos. É os primeiros frutos de uma plantação, os primeiros grãos dos frutos, o primogênito, o primeiro lugar, é o tempo em ordem, é o banquete maior. Ela está falando: o Senhor quer o primeiro começo, a cabeça, o chefe, a melhor parte. É isso que Deus quer de você. Deus quer a sua cabeça. Deus quer você. O Fábio e a Gisele trouxeram para mim do Brasil uma fita, onde diz bem assim, como ser um vencedor, eu esqueci o nome daquele pastor, Cláudio Duarte, é isso? Mas eu lembro o seguinte, que naquele vídeo, existe uma parte que ele fala o seguinte: por que quando Davi foi lá e matou Golias, por que ele tirou a cabeça? E o Cláudio Duarte diz o seguinte: você consegue ver pela rua pessoas andando sem perna.
Você consegue ver pela rua aí pessoas andando sem braço. Mas você não consegue ver pessoas andando na rua sem cabeça. Não anda. Galinha sem cabeça corre. Lembra quando o papai matava a galinha, ele tirava a cabeça da galinha, ela saía rolando e saía sangue para tudo quanto é lugar. Mas gente, não tem jeito, né? E ele diz isso, ele faz uma comparação em relação ao problema. Porque ele disse o seguinte, ele diz na fita o seguinte, que quando você tem um problema, você não corta o problema na perna, você não corta no braço, você não corta no meio da barriga, você corta na cabeça. Porque quando você carrega o problema na cabeça, não tem mais problema. É isso que ele diz. E o que o Senhor está dizendo para você nessa noite, meu irmão, é que o Senhor quer o que há de melhor em você. Ele quer a sua cabeça. Ele quer o seu tempo principal. Ele quer aquilo que você acha que ele não dá valor. Por isso que eu digo para você, quando você acordar de manhã, louve a Deus e busque ao Senhor no começo da manhã. E você vai ver a diferença do seu dia. Quando você buscar o Senhor assim. A palavra usada aí na Bíblia, irmãos, é a palavra reshit. E a palavra reshit, ela quer dizer isso, primeiro. E na verdade, se você for lá, no começo da Bíblia diz, no princípio criou Deus. Ber-reshit é a palavra. Ber-reshit. É primeiro. Essa palavra é tão importante que Deus a usou no começo da Bíblia, da palavra sagrada. Essa é a mesma palavra primícia. É isso que o Senhor quer de você. O Senhor quer de você o que você tem de melhor. Porque Ele deu para você aquilo que Ele tinha de melhor. No livro de Apocalipse, no capítulo 14, versículo 4, nós vemos um texto que diz, esses são, os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro, para onde quer que vá. Esses foram comprados dentre os homens para serem as primícias de Deus para o Cordeiro. Está falando do coral de homens virgens, né? E se você ainda é um homem virgem, pode participar desse coral, tá bom? E vai ser um coral de bastante honra no céu. Vai ser um coral de bastante honra. Sabe por quê? Porque Deus separou esses homens para estarem cantando dia e noite o coral principal do céu, louvando ao Senhor. Existe um preço a pagar se você quer uma posição e alguma coisa de volta do Senhor. E o que o Senhor está dizendo para você é o seguinte, eu entreguei para você meu filho. Eu entreguei para você o sacrifício de Jesus Cristo. E eu quero também de você o que há de melhor. Jesus é o verdadeiro primeiro fruto. O filho sempre coloca o pai, a vontade do pai em primeiro lugar. E Jesus fez assim. Ele encorajava todos os que estavam com ele a fazerem a mesma coisa, a buscarem a Deus em primeiro lugar. Ele é o primeiro fruto entre muitos dos irmãos. Ele é o primeiro dentre os mortos. Ele é o início. Ele é o alfa. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é a primícia maior de Deus para a sua vida. Jesus é o molho das primícias que o Velho Testamento fala para a gente no Levítico. Ele foi entregue para a consagração. Ele é o primeiro. E Deus deu para ele. Deus deu para você. Deus deu para ele a oportunidade de decidir. Mas ele faz a vontade do Pai. E ele veio e morreu por nós na cruz do Calvário. Mas em segundo lugar, Cristo não é só o primeiro fruto, né? Ele não é só o reshit, o primeiro fruto, mas ele é a primícia dos mortos. O texto diz para a gente que ele é a primícia dos mortos. E é importante entender o que estava acontecendo ali na igreja de Corinto. Os judeus, dentro do judaísmo, existia uma divisão chamada os saduceus. Eles tinham os fariseus, eles tinham os saduceus. E os saduceus, eles negavam a possibilidade de vida após a morte. Entende isso aqui? Os saduceus, eles diziam, não há vida depois da morte. Quando morreu, morreu. E a igreja de Corinto criou também, caiu nessa mesma teoria de acreditar que não havia, alguns acreditavam que não havia vida depois da morte. Um grupo grande dos judeus negava também a imortalidade da alma e negava a ressurreição do corpo. O que é a ressurreição do corpo? Jesus Cristo morreu, mas nós sabemos que ao terceiro dia ele ressuscitou. Não foi assim, irmãos? E eu não entendo essa história direito, não. Eu sei o seguinte, eu sei que carne de peixe é carne de peixe, carne de galinha é carne de galinha, carne de boi é carne de boi, carne de gente é carne de gente. Não é assim? E o Senhor foi quem criou todo esse tipo de carne. É verdade ou mentira? É o Senhor que criou. Eu quero dizer para você o seguinte, quando Jesus Cristo ressuscitou, foi dado a ele um novo corpo. Foi dado um novo corpo. E eu sei que o novo corpo que foi dado a Jesus Cristo não precisava de comer, mas ele comeu. Não comeu? Quando ele apareceu nos discípulos, eu digo
e vai ser dado um novo corpo para você. E é um corpo que Deus pode fazer, eu não sei como Deus vai fazer, mas você vai ter um novo corpo. Você vai ter, porque a Bíblia diz que você vai ter. Então eles não acreditavam nisso, e eles não acreditavam muito, né, nessa coisa, mas eles tinham uma outra coisa também no povo ali da cidade de Corinto. Eles também se batizavam pelos mortos. É mais ou menos assim, né? Digamos que um pai seu, uma mãe sua morreu, e ela não tinha lá a certeza da vida eterna. Então você ia lá e se batizava por ele, para que ele pudesse ter a certeza da vida eterna. Coisa complicada, né? O que eu disse no começo desse culto? Que o homem está destinado o quê? Morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então não tem missa que você faça, não tem procissão que você faça, não tem nada, promessa que você faça, que vá tirar a vida de quem já morreu de onde está e colocar em outro lugar. Porque só quem pode tomar essa decisão é você, enquanto você está em vida. E esse povo lá de Corinto, eles tinham um pouco dessa dificuldade. Paulo então diz, né, que eles tinham que entender o que estava acontecendo, porque alguns deles acreditavam que Jesus havia ressurgido, mas não acreditavam na ressurreição dos mortos. Jesus ressurgiu, Jesus saiu dos mortos, mas nós não vamos sair dos mortos, eles achavam assim. Então Paulo disse que o quê? Essas duas teorias elas não podiam ficar juntas. Ou você acreditava em tudo, ou você não acreditava. Assim como o pecado entrou no mundo através de um só homem, ele diz, também a ressurreição dos mortos veio por um autor, e o autor é Jesus Cristo. Ele foi o primeiro, ele foi a primícia, ele foi o primeiro a ter um novo corpo. Um corpo de nova vida, que o Senhor vai dar para nós. Nós todos vamos ter isso. E aí Paulo diz para eles, se vocês não acreditam na ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Então, a pregação que vocês têm é uma pregação vã. A fé de vocês é uma fé vã. Vocês são todos falsos testemunhas, ele diz. E vocês então continuam permanecendo nos seus pecados. E vocês, na verdade, ainda continuam mortos. E vocês são os mais infelizes dos homens, se você não entender que Jesus Cristo ressurgiu e que você um dia também vai ressurgir. Porque senão não existe razão de nós pregarmos, irmão. Vamos continuar vivendo a nossa vida de qualquer maneira. Se não vamos ter um novo corpo, uma nova terra, um novo futuro, vamos continuar como nós estamos. Ele diz, não só Jesus ressuscitou, mas ele é a primícia dentre os mortos. O primeiro, Jesus Cristo é a ressurreição. Ele prova isso. Ele prova isso. Jesus Cristo quer que nós sejamos diferenciados e diferentes da nossa pregação. Mas é necessário que nós entendamos que Ele vai voltar um dia. E quando Ele voltar, Ele vai nos dar um novo corpo, um corpo glorificado, e nós vamos viver eternamente com Ele. Quando Jesus Cristo ressurgiu, Ele conseguiu provar que a verdade é mais forte que a mentira, que o bem é mais forte que o mal, que o amor é mais forte que o ódio, que a vida é mais forte do que a morte. Na verdade, a Bíblia diz que a ressurreição dos mortos acontecerá quando o Senhor Jesus voltar pela segunda vez. Uns ressuscitarão para o juízo, mas outros ressuscitarão para a vida eterna com o Senhor. A Bíblia ainda diz para a gente, né, que os que dormem em Cristo, eles são bem-aventurados, pois descansam das suas fadigas, e o seu espírito voltará nas nuvens com o Senhor. Os mortos verão primeiro, ressurgirão primeiro para o Senhor Jesus Cristo. O espírito daqueles que estão mortos vão ser os primeiros a entrar no corpo novo que o Senhor vai dar para você. A Bíblia também nos diz que, né, esse evento será um evento repentino. De um momento para outro, no versículo 52 do mesmo capítulo 15, diz que como um piscar de olhos, um momento, a palavra momento aí é a mesma palavra átomo do grego, a palavra átomo era usada para dizer o seguinte, sabe a cauda do peixe quando ela bate? Você consegue ver a cauda do peixe bater? Não, é um momento, ela bate e desaparece. É como uma estrela que aparece no ar, um cometa, puf, e desaparece. Essa é a palavra, um momento, num piscar de olhos, o Senhor Jesus Cristo vai voltar. Quando você menos espera, nós estamos aqui, vai piscar o olho, o Senhor Jesus Cristo vai voltar. E a Bíblia ainda diz que na segunda volta de Cristo, a morte finalmente será tragada. E aí Paulo diz no versículo 55 desse mesmo texto, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o seu aguilhão? Aguilhão quer dizer a ponta do ferro da flecha. Aguilhão quer dizer o sofrimento. Onde
Muitos acreditavam no passado que quando a pessoa morria, ela entrava numa sala fechada e ficava naquela sala fechada. Mas depois o povo entendeu que essa sala não é fechada. Quando você entra nessa sala, tem as janelas. Ou você vai para o juízo, ou você vai para o céu, ficar com Jesus eternamente. E para onde você vai quando você morrer? E para onde você vai? Mas em terceiro lugar, terminando nessa noite, Jesus Cristo não só é o primeiro fruto. Jesus Cristo não é só a primícia dos mortos. Mas Jesus Cristo é primícia para nós, os vivos. Olha para quem está do teu lado aí e fala assim: eu estou vivo? Pergunta aí. Me belisca aqui, eu estou vivo? Eu estou vivo. Agora fala para a pessoa que está do seu lado: eu sou primícia de Deus. E Jesus Cristo é primícia para mim que estou vivo. Jesus Cristo é primícia para você que está vivo. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é para que nós estejamos vivos. Porque se Ele não tivesse morrido na cruz do Calvário, nós estávamos condenados eternamente a estarmos numa morte eterna. Irmãos, quando nós falamos de morte, existem 3 tipos de morte. Eu quero que você entenda isso, porque a gente vem para a igreja, conversa, mas não consegue entender. Existe a morte, o que? A morte física. O que é a morte física? É quando a gente morre, a gente deixa de ser a gente, A Bíblia diz que o pó volte ao pó e o espírito volte a Deus que o deu, E quando a gente fala de espírito, e a gente estuda nessa teologia, existem algumas determinações, alguns conceitos em relação ao espírito, de onde o espírito vem, Já pensou de onde o seu espírito vem? Alguns acham que o espírito ele sempre existe, ele está vagando por aí, na hora que uma pessoa nasce, o espírito entra. Existem as pessoas que acham que o espírito é assim. O espírito ele acontece entre a concepção da criança e entre o nascimento. Deus dá um espírito nesse momento. E aqueles que acreditam que o espírito ele passa de um para o outro, dos pais para os filhos. Mas ao mesmo tempo, de onde o espírito vem, o espírito vai voltar para Deus, que o Deus é que o deu, a Bíblia diz. Mas nós sabemos que existem 3 tipos de morte. A primeira morte é a morte física, essa morte que você vai sofrer, que eu vou sofrer. A segunda morte é o quê? É a morte espiritual. E a morte espiritual, embora você esteja viva aqui olhando para mim hoje, você pode estar morto espiritual. Porque a morte espiritual é aquela morte que te atrapalha de estar na presença da comunhão com o Espírito Santo de Deus. Você está morto em espírito. Você tem uma carne, você tem um corpo, mas o teu espírito não está ligado com o Senhor. Você está morto espiritualmente. Mas a terceira morte, a pior de todas elas, é a morte eterna. E a morte eterna é essa morte onde você vai estar eternamente separado de Deus. A Bíblia diz que quando você não está com Deus, você vai estar com o diabo e seus anjos num lugar preparado para o diabo e seus anjos. Você pode estar vivo hoje fisicamente, mas você pode estar morto espiritualmente. E você pode estar indo para uma morte eterna que você não sabe. Mas porque Jesus Cristo, Ele é a primícia para o vivo. Nessa noite eu tenho notícia para você. Ele pode te tirar da morte espiritual e pode tirar você da morte eterna. Porque você pode viver eternamente ao lado do Senhor. Ao lado do Senhor. A Bíblia diz para a gente, não foi assim? Em Hebreus 9:27, o homem está ordenado viver, morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Vindo depois disso o juízo. O povo de Corinto achava que quando eles se batizavam por aqueles que morreram poderiam voltar a ter vida. Nessa noite eu quero dizer para você, não é assim. Você vai prestar conta diante de Deus da sua própria vida, do seu próprio ser, do seu próprio espírito. E nessa noite, o Senhor está perguntando para você, o que você está fazendo disso? O que você está fazendo disso? E concluindo nessa noite, que estamos falando sobre primícias. Cristo, o primeiro fruto. Cristo, a primícia dos mortos. Cristo, a primícia para nós os vivos. Você está dando o melhor? Ou você está dando a melhor parte do seu tempo, do seu dia, da sua vida ao Senhor? Você está buscando o reino de Deus e a justiça? Ou você está dando para o Senhor aquilo que sobra de você? Você serve e o coloca em primeiro lugar? Ou você senta e espera para ser servido pelo Senhor? Qual tem sido a sua atitude?
Qual tem sido a sua atitude? Nessa noite eu quero falar para você. Se você ainda não conhece esse Jesus, Ele nessa noite está batendo a porta do seu coração. Abaixe sua cabeça nesse momento. Abaixe sua cabeça. Eu sei que você entrou aqui nessa noite e talvez o que estava passando na sua cabeça era tudo menos o que o pastor vai falar nessa noite. Mas eu vou fazer para você as 3 perguntas dessa noite. Você está dando a melhor parte do seu tempo para Deus? Você está dando a melhor parte do seu dia, da sua vida para o Senhor? Você está buscando o reino de Deus e a sua justiça? Ou você tem dado ao Senhor simplesmente aquilo que é a sobra do seu dia a dia? Você tem servido ao Senhor? Ou tem esperado que o Senhor te sirva? Será que você está morto espiritualmente? Será que você está andando, mas o seu espírito não está ao lado do Senhor? E nessa noite eu gostaria que você pudesse entender essa mensagem, a mensagem das primícias do Senhor. Nós começamos um novo ano. E nessa noite o Senhor está falando com você. Eu preciso que você, não que Ele precisa porque Deus precisa de você, mas Ele precisa porque Ele quer que você tenha uma vida eterna ao lado dEle. Ele precisa que você tome um novo compromisso com o Senhor. E nessa noite eu quero fazer a primeira pergunta. Se você entrou aqui nessa noite e você ainda não conhece Jesus como teu Salvador, esse aí que é o primeiro fruto, que é a primícia dos mortos, é a primícia para nós que estamos vivos. Se você não tem ainda Jesus como teu Salvador, você já ouviu falar de Jesus, você sabe que outras pessoas falam de Jesus, você sabe que Jesus, dizem que Ele veio e morreu na cruz por você, mas no seu coração existe um vazio que você não entende. Nessa noite eu estou falando para você, esse vazio é o Senhor Jesus, e Ele está dizendo para você, eu quero fazer parte da sua vida. Se você ainda não tem esse Jesus como teu Salvador, Ele quer ser o seu Salvador, e Ele quer dar a você vida eterna, para que você não morra eternamente, para que você vá para o lado de Jesus, ao lado de Deus. Se você ainda não tem Jesus, gostaria que você levantasse a sua mão e falasse, pastor, eu quero aceitar esse Jesus no meu coração. Eu quero orar com você. Levante a sua mão. Diga, pastor, eu entendi essa mensagem. Eu quero aceitar esse Jesus como meu Salvador. Eu não tenho Ele ainda. Meu pai falou de Jesus, minha mãe falou de Jesus, meus amigos falam desse Jesus, mas Ele ainda não está no meu coração. E eu sinto que a minha vida, eu estou morto espiritual, e nessa noite eu quero uma vida espiritual, eu quero estar vivo espiritualmente. Levante a sua mão e diga, eu quero aceitar esse Jesus. Eu vou orar com você. Levante a sua mão aí abaixo, não tenha vergonha. Fala, pastor, eu entendi essa mensagem. Eu entendi essa mensagem. E se você nessa noite, embora você esteja aqui, já ouviu a palavra do Senhor antes, mas você sabe que você vai morrer fisicamente, mas você sabe que o teu espírito nesse momento está afastado do Senhor, e você quer reconciliar-se com o Senhor, também levante a sua mão, quero orar por você. Amém? Pode baixar. Se o Espírito do Senhor, amém, pode baixar. Não tenha vergonha, irmãos, não tem ninguém olhando para você. Se o seu espírito está longe de Deus, essa é a noite da reconciliação. Levante a sua mão e abaixe. Diga para o Senhor, Senhor, eu quero que o meu espírito volte a ser um com o Senhor. A música do grupo de louvor disse aqui nessa noite foi, se eu me humilhar, me prostrar e trouxer para o Senhor aquilo que me sacrificar. Eu sei que é difícil você tomar uma decisão ao lado do Senhor, mas se você fizer, Ele vai te honrar. Ele vai te dar uma nova vida, um novo destino, uma vida eterna ao lado dele. Levante sua mão, eu quero orar para você. Pode baixar a mão. Deus, nós te damos graça por essa noite. Nós te damos graça pela tua palavra. Mas acima de tudo, te damos graça porque o Senhor é o Senhor dos senhores e o Deus dos deuses. Porque o Senhor é o primeiro fruto. O Senhor é a primícia dos mortos e a nossa primícia dos vivos. Ó Deus, ajuda-nos a consagrar mais as nossas vidas para Ti. E livra-nos, ó Deus querido, da morte espiritual e da morte eterna. Aqueles que ainda não Te têm como Salvador, que possam tomar uma decisão. Em nome de Jesus. Alright. Próximo domingo nós vamos ter conosco um rapaz que é uma bênção e também a esposa dele que é uma bênção. Chama Leonardo
Leonardo Gonçalves e Dani Araújo. São, né, naquele lá no Brasil, naquele troféu, Festival Promessas do Brasil, né, que a Rede Globo tem feito. Eles são, né, aqueles que estão cantando ali naquele Festival Promessas, cantaram ali no Festival Promessas de São Paulo, no especial da Globo. E ele, como o Davi Sasser, que teve aqui no último domingo do mês de dezembro, né, ele é um renome no Brasil, é um nome, você não pode perder. É um louvor, uma adoração diferenciado. Você vai se emocionar e você vai tomar decisões domingo que vem ao lado do Senhor. Então eu te digo, né, traga visitantes, venha novamente no próximo domingo. Você vai amar o culto, você vai amar a palavra que vai ser dada a você. Então não deixe de fazer. Eu gostaria só de abrir um cliquezinho para você, né? A Marise